Olá! Olá, olá, olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tudo certo? Estou aqui aguardando por vocês pra gente poder daqui a pouquinho começar. Deixa eu ir organizando aqui a nossa pauta. Aí. O pessoal vai entrando. Como é que tá o som? Vocês vão me dizendo se tá legal. Vão passando pra mim se o som tá bom, se vocês estão conseguindo escutar bem. Para daqui a mais um pouquinho a gente poder começar com a nossa aula de hoje. Certo? Vamos aqui organizando tudo. A luz ficou boa. Ótimo. Maravilha. Gente, a gente tá aqui então esperando mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente começa com a nossa aula, essa super aula. Vamos esperar, o pessoal vai chegando e aí a gente vai se organizando pra gente começar. Que hoje a gente vai falar sobre um tema super importante para essa época do ano. Boa noite, pessoal! Vamos falar sobre coisas bem importantes que a gente usa bastante nessa época do ano. A gente precisa saber estratégias para a gente poder ir se organizando com as nossas pequenas bailarinas. E hoje a gente vai tratar desse assunto que é bem bacana. Pessoal, quando for entrando, vai dando um oizinho para saber que vocês estão aí. Vão me dizendo se vocês estão ouvindo bem. Se tá bom o áudio de hoje, pra gente poder ir se organizando. Ainda faltam uns minutinhos pra gente poder começar com a nossa aula. Bom, vamos esperar só mais um pouquinho, gente, para dar o horário da nossa aula, pra gente não começar nada antes, pra ninguém perder nadinha da aula aí, certo?
E a gente vai conversar hoje sobre esse tema que é super importante nessa época do ano, que a gente precisa começar a se preocupar com ele agora. A gente ainda tem uns minutinhos para começar com a nossa aula. Bom, organizando as coisas aqui também pra gente poder ir começando daqui a pouco. Eu separei umas coisas bem bacanas pra vocês. Olá, oi pessoal, pessoal que tá entrando. A gente daqui a pouquinho já vai começar, tá bom? Já estamos aguardando aqui dar o horário certinho para ninguém perder nada da aula, certo? E hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, bem especial. Aí vocês podem ir me avisando aí se o som tá legal, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, tá? Para daqui a pouquinho a gente poder começar com a nossa aula. Faltam uns pouquinhos minutinhos, bem pouquinhos. Daqui a pouquinho a gente já vai estar começando. A gente vai falar sobre esse tema que é super importante, com um monte de dicas, um monte de estratégias para vocês poderem usar nas aulas de vocês aí daqui até o final do ano, gente. Vai ser bem bacana. Acho que vocês vão curtir, tá? Vamos só esperar para que as pessoas possam também se organizar pra gente começar. Eu gosto de começar sempre bem dentro do horário, que eu acho que isso é bem importante. Quem tá por aí, quiser me dizer de onde é que é, pra gente poder ir se conhecendo, sabendo de onde é que tá, porque essa é que é o bacana hoje, né, que a gente consegue fazer essas aulas assim, que a gente consegue encontrar com gente de vários lugares do país. Então, vocês podem ir colocando de onde vocês são, pra gente poder ir se conhecendo, para que a gente possa continuar. Daqui a bem pouquinho a gente já vai começar com a nossa aula, tá bom? Tá só uns minutinhos, de nada, rapidinho aí. Vão pegando papel, vão pegando o caderninho para poder anotar todas as coisas, todas as dicas, porque são várias dicas que a gente vai passar aqui hoje. Tá? Do que vocês podem fazer, como vocês podem trabalhar com as crianças para quando elas chegarem lá no palco elas estarem bem tranquilas e façam uma bela apresentação de final de ano. Só que a gente precisa começar a trabalhar agora. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Acho que o áudio tá bom. Ninguém me respondeu aí se o áudio tá legal. Deve tá bom. Se o áudio tiver... Se alguém puder me dar só uma confirmação se o áudio tá bom, eu agradeço aí pra vocês. Para que a gente tenha um áudio bom da nossa aula de hoje. Daqui a pouquinho, então, a gente já vai começar, gente. Eu vou hidratar aqui a minha garganta pra gente poder falar. Ficar bem bom pra gente. Vamos ver, então. Pra gente poder começar daqui a pouquinho. Já bem pouquinho a gente começa. E aí a gente vai se organizando. Ai, bacana, quem quiser pegar aí pra anotar, pra fazer anotações dos nossos conteúdos, do que a gente vai trabalhar aqui hoje. A gente vai trabalhar muita coisa legal, muita coisa bacana, importante para as aulas. Certo? Então tá, gente, são 8 horas e eu vou dar início para essa nossa aula de hoje, tá? Que o tema da nossa aula de hoje é como fazer a adaptação das crianças pequenas pro palco, para chegar lá no final do ano e elas poderem estar tranquilas para a apresentação, para poderem subirem no palco e dançar, certo?
Eu vou me apresentar bem rapidinho. Meu nome é Geviane de Bois. Eu trabalho com dança há mais ou menos uns 20 anos, tá? E eu faço todo um trabalho junto com a dança, né? Com os meus estudos, com meus conhecimentos da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia, né? Então tem todo um funcionamento cerebral que trabalha aí e que a gente... Que bom, que bom. O áudio tá legal então? Beleza. E tenho bastante experiência, trabalhei em escolas com uma grande quantidade de alunos e com isso a gente vai conhecendo o desenvolvimento infantil, né? E conhecendo todas as práticas de dança. Sou bacharel licenciada em dança e dancei a minha vida toda, como a grande maioria das pessoas que trabalham com dança. E a gente... E aí eu fui descobrindo maneiras, né, através dos meus estudos e das minhas práticas, de como a gente consegue fazer uma boa adaptação, né, de que isso também é um processo, tá, gente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer hoje aqui pra vocês, tá, que eu acho que é bem importante, é o que significa isso de apresentação de final de ano. A gente vem de uma cultura, né, de que quem dança, né, de que no final do ano a gente tem uma apresentação. Mas qual é o objetivo dessa apresentação? Para que serve isso, né? Quando a gente, historicamente falando, né, as apresentações, elas começaram lá na corte, vamos voltar um pouquinho aí na história, bem rapidinho, lá na corte do rei Luís XIV, eram feitas grandes festas, né, para quando vinham convidados e tal, e grandes apresentações, que na época eram chamadas de triunfos. À medida que a dança foi saindo dali, vindo para a parte de academias, né? Academia Real de Dança, Academia Real de Música na França, né? Olha, tem aluna aí do meu curso, olá, oi Alisson. E aí a gente conseguiu fazer, quando a dança foi para o teatro, né, passou a se criar os alunos, os bailarinos, com o objetivo de se apresentarem. Hoje, então a gente cresceu, né, todos nós, nessa cultura de que a gente faz aula o ano inteiro de dança, no final do ano a gente se apresenta. E tem muitos pais que chegam e dizem assim, pra que a aula é só com objetivo na apresentação de final de ano. E não é, gente. A apresentação de final de ano, ela não pode ser um único objetivo das nossas aulas durante o ano todo. Mas ela é também importante. Por quê? Porque quando a gente leva uma criança para se apresentar num palco, a gente trabalha uma série de habilidades que são importantes para essa criança conseguir se desenvolver na sua vida. E a gente precisa ter muita consciência disso, saber disso muito bem para poder explicar para os pais, porque assim eles vão entender essa experiência de participar da apresentação de final de ano como uma experiência importante. E se eles entendem isso como uma experiência importante para a vida da criança, a chance da gente ter com que esses alunos se apresentem é muito maior, né? Porque tem vários pais que questionam, às vezes não querem fazer o investimento, porque tem figurino, enfim, tá? Mas é muito grande a chance. Então, assim, o que a gente faz? Quando a criança vai pro palco, a gente tá trabalhando o que nela? A gente tá trabalhando toda uma questão de enfrentamento de plateia. A partir do momento em que eu preciso enfrentar plateia, né? Uma plateia imensa, algumas vezes, né? Quando a criança sai para um teatro, a gente vai para uma plateia muito grande. E onde que a gente precisa enfrentar plateias na nossa vida? Em determinados momentos da nossa vida, seja na vida acadêmica, né? A gente vai precisar enfrentar plateia. Então, uma pessoa precisa enfrentar plateia para apresentar um trabalho na escola, para apresentar o TCC, quando vai terminar sua graduação, para fazer uma apresentação de trabalho, numa reunião, para poder liderar uma equipe, para conseguir um emprego nessas dinâmicas que hoje se usa muito. Então você precisa conseguir se posicionar, falar diante das pessoas.
E as nossas apresentações treinam o quê? Exatamente isso. Então, quando a gente trabalha com essa apresentação de final de ano, a gente faz todo um treino para que isso aconteça, para que os alunos depois possam utilizar isso na sua vida. Hoje eu estava conversando sobre com uma pessoa sobre a questão das generalizações das aprendizagens, né? Quando a gente aprende a determinadas coisas, e isso acontece, aprendizado de uma forma significativa, né? Que ter uma experiência boa, uma experiência positiva, ela passa lá pelo nosso sistema límbico, lá no nosso cérebro, né? Gera uma emoção positiva e vai para nossa memória. O que acontece lá dentro da nossa cabeça? Quando eu tiver uma situação parecida com aquela, a gente generaliza esse aprendizado e busca na nossa memória essa referência e traz ela para aquele momento. Então, se a gente treinou lá com o nosso aluno durante um bom período, esse aluno participou de várias apresentações durante o ano, durante a sua vida, né, enquanto dança, tá? Quando esse aluno chegar lá na escola, quando esse aluno chegar lá na sua vida acadêmica, quando esse aluno precisar se colocar diante de uma plateia, ele vai buscar essa memória, o cérebro dele vai fazer isso, gente, não é consciente, tá? Ele vai lá na memória dele, ele vai buscar isso e vai trazer esse aprendizado e vai colocar isso em prática. Então, é muito importante, vocês já devem ter visto mães que comentaram com vocês, né? Ai, depois que ela começou a fazer dança, ela começou a se soltar, ela é outra pessoa. Por quê? Porque a dança trabalha isso, tá? E as apresentações nossas lá de final de ano trabalham bastante com essas questões, tá? Então, importante, o palco tem esse significado de aprendizagem, tá? A criança precisa aprender a lidar com as suas emoções, a gerenciar as suas emoções, a gerenciar o seu nervosismo, e ela vai ter adquirindo um controle dessa situação, tá? Vai se acostumando, vai se ambientando. Ah, nunca mais vai dar friozinho na barriga? Vai! Quando perde o friozinho na barriga, perde a graça, né, gente? Então, sempre vai dar um friozinho na barriga. Isso é bom, só que isso tem que ser uma coisa positiva. Eu tenho que conseguir gerenciar as minhas emoções para que eu não fique travado, né? Nas outras situações e também no palco. Ok? Deu mais ou menos aí, nesses minutinhos meu comecinho para entender para que serve as apresentações de final de ano. Não é só pra gente mostrar para pai e mãe o que a gente aprende durante o ano. É claro que também serve para isso, pra gente mostrar a nossa evolução, pra gente mostrar os passos que a gente aprendeu, pra gente fazer um espetáculo bonito. Mas aquele momento de palco, ele também é um momento de aprendizagem. Ele não é a finalização em si. Ele também é um momento de aprendizagem importantíssimo para as crianças, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar agora como é que a gente consegue estruturar, porque vocês receberam dentro da sala de aula de vocês, crianças de 2, de 3, de 4 anos. São crianças muito pequenas, tá? E que a gente não pode tirar daquele universo da sala de aula e jogar em cima de um palco. Quando a gente faz isso, ou de um ginásio, enfim, né, da onde acontecem as apresentações. Quando a gente faz isso, né, simplesmente assim, a gente ensaia dentro da nossa sala de aula e aí um belo dia a gente tem a apresentação. Daí a gente vai lá, faz um ensaio antes e depois a gente apresenta, né? Ou às vezes a gente não ensaia, simplesmente vai e apresenta. A chance dessa criança travar, dessa criança chorar, dessa criança não ficar é muito grande, tá? Por quê? Porque assim como a aprendizagem dos passos, tá? Existe um processo de adaptação. Assim como a gente falou na semana passada, é um processo. Não só da adaptação da criança dentro da nossa sala de aula, como da adaptação da criança para chegar nesse ápice que é o palco. Então vamos pensar de uma maneira progressiva no processo que a gente pode estabelecer para que essa criança chegue mais segura quando ela for lá pro palco, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é, tá? A criança, nós vamos começar com um encantamento dessa apresentação, né? Então lá, vocês pensaram no tema que vocês vão trabalhar, vocês pensaram no personagem que aquela turma vai ter,
né? Então comecem a trazer elementos disso. Antes de falar de palco, de apresentação, de qualquer coisa, tragam elementos. Então, digamos que aquela turminha vão ser os moranguinhos, que o espetáculo de vocês fala sobre frutas e que aquela turminha vai ser os moranguinhos. Então, vocês podem começar trazendo elementos, tá? Para a criança ir se envolvendo com essa história. Então, vocês vão começar a trazer elementos, podem trazer imagens, vocês podem trazer material, né? Moranguinhos, enfim, para a sala de vocês, frutas, né? E vocês vão fazendo uma aula onde a criança vai se envolvendo com aquilo, né? O ideal é que vocês tenham uma historinha dentro do espetáculo da apresentação de vocês. Sempre que a gente tem uma história e não personagens soltos, a tendência das crianças se envolverem com aquilo é maior, né? E aí um dia vocês vão sentar e vão, né, vocês podem falar, olha, a gente tem uma apresentação no final do ano que acontece num lugar lindo, mágico, só de bailarinas, né? Você vai criando todo um universo lúdico e encantado para essas crianças, tá? Quando você for contar sobre o personagem, né? O personagem de vocês vão ser os moranguinhos. Você precisa fazer com que esse momento de contar sobre o personagem seja um momento muito especial. Então você pode gerar um pouco de expectativa, né? Olha, que será que vocês vão ser, né? Tentem gerar um pouco de expectativa nas crianças, porque isso é bacana, elas gostam, né? E aí, numa determinada, hoje é o dia, a gente vai contar. Contem a história, né? O nosso espetáculo desse ano, a nossa apresentação vai ser sobre o reino encantado das frutas. E aí, nessa história, vai ter uma menina que vai gostar muito de frutas e ela vai, eu tô inventando agora, tá, gente? E ela vai sair de um determinado, da sua casa para recolher muitas frutas. E ela gostava muito de frutas, mas tinha uma fruta que era muito especial. Você precisa fazer com que todos os personagens sejam muito especiais, tá? Porque a criança se sente envolvida e se sente importante fazendo parte daquilo. Então, conte o personagem da criança de uma maneira muito envolvente, tá? Eu já tive experiências de fazer com que as crianças fossem coisas assim que normalmente uma pessoa não gostaria de ser, né? Mas você precisa envolver, você precisa fazer com que aquilo seja o personagem muito importante para aquela história. Que sem aquele personagem, aquela história não acontece, não vai para frente, né? Então aquilo é essencial, tá? Por mais que de repente não é o personagem principal, sabe? Mas aquele personagem é importante para aquela história. E aí você conseguiu contextualizar e você contou, e normalmente elas saem muito empolgadas dessa aula onde a gente consegue contar sobre o personagem, né, que elas vão ser e tal. Então, aí ali é o primeiro momento. Você começou aí, contou o personagem, elas estão super felizes, aí você já cria uma expectativa sobre o figurino, né? A gente vai ter uma roupa de princesa. Vocês querem com muito brilho ou com pouco brilho? Normalmente elas dizem que querem com muito brilho, né? Ai, com muito brilho, então vamos colocar bastante brilho nessa roupa, porque roupa de bailarina tem muito brilho, né? Então vocês já sabem algumas coisas que as crianças esperam, né? Usem isso a favor de vocês. O que acontece? Aí a gente começa a ensaiar a coreografia, né? Vocês começam a passar a coreografia para as crianças, vão passar isso de uma forma lúdica e tal. Vamos pensar. Você tem uma criança que vive só com a sua mãe, ok? Mãe, criança. O universo dela é a mãe. Aí você pega e quer levar essa criança para ela se apresentar na frente de muitas pessoas. Eu preciso fazer isso de forma gradativa. Então vamos ver quais os passos que a gente pode usar para fazer de forma gradativa. Eu já ensinei uma parte da minha coreografia e agora eu vou começar a ensaiar essa coreografia. Primeira coisa, eu posso dividir a minha turma em 2 grupos. Dividi a turma em 2 grupos e formei duplas, certo?
Então, a menina número 1 com a menina número 2, a menina número 3 com a menina número 4, os números pares e os números ímpares, ok? Você pode usar cores, você pode usar uma pulseirinha para dividir esses grupos. Aí, eu sou a sua dupla. Então, agora, eu vou dançar para você. Então, você coloca todas, vamos dizer que são os rosas e os azuis, tá? Que ficam mais fácil. O grupinho rosa vai sentar para assistir o grupinho azul. Mas a gente não vai assistir todo o grupinho. Eu só vou olhar para minha colega. E aí a minha colega, vocês vão ser, olha, é muito importante agora, vocês são a plateia. O que a plateia faz? Você precisa dar uma coisa importante para quem tá sentado, ok? O que a plateia faz? Ah, plateia aplaude, plateia presta atenção, plateia... Beleza. Então tá, então agora as bailarinas. E aí você tem uma criança se apresentando para uma criança. Eu tenho apenas uma pessoa na minha plateia e a minha professora, certo? E aí as crianças começam a se apresentar uma para outra. Depois você troca, né? Faz aquele pedacinho de coreografia ou o que você tem de coreografia e vai trocando, tá? Então a gente começou a fazer essa adaptação das crianças dançando para uma pessoa. A minha plateia é uma pessoa e a minha professora. No final, a minha plateia aplaude, né? Então, a gente já tá fazendo formação de plateia e também fazendo essa... e acostumando a criança, inclusive com isso. Porque aplauso também pode assustar a criança pequena, né? Então, a gente já vai ambientando com poucas palmas, com pouco aplauso. No próximo momento, você vai dividir a turma em 2 grupos, mas você não vai mais dizer que a fulaninha vai olhar para a beltraninha. Você simplesmente vai separar os 2 grupos, o grupo azul e o grupo rosa, né? E todo o grupo azul vai ser a plateia de todo o grupo rosa. Então agora você aumentou para a criança a quantidade de espectadores que ela tem. E é a sua própria turma que está assistindo, são as meninas que elas estão acostumadas. E aí um grupo assiste e troca os grupos, tá? Então você foi de uma para um grupinho um pouquinho maior, para que as crianças dancem. E você vai aplaudir, você vai incentivar. Gente, isso é muito importante. Não, a criança errou, tranquilo, sabe? Nesse momento, você não pode dar um reforço. Esse momento de treinar, se apresentar para uma plateia, você não pode trabalhar com consequência de reforço negativo, mesmo que seja uma correção que é para melhorar. Porque senão você tá, ai, eu me expus, eu fiz errado, a criança sabe que fez errado, sabe? Deixe para fazer isso no momento em que você está trabalhando com todo o seu grupo. Quando você tá com todo o grupo, você faz as correções que forem necessárias para o grupo todo, tá? Mas não faça isso nesses momentos de apresentação, tá? Para que a gente não crie um bloqueio, ok? Então, você fez isso. Aí passou um tempo, elas já estão... Gente, isso não é assim, né? Tudo na mesma aula, você vai fazendo um pouquinho em cada aula, tá? Passou um tempo, você tá ali com as crianças, elas já estão se acostumando com isso de ter um pouco mais de plateia, você pode, de repente, combinar um dia de chamar as mães. Olha, mamães, na próxima aula a gente fez uma surpresa, a gente vai dançar para vocês no finalzinho da aula, né? Porque aí você tirou aquela plateia que conhece a sua coreografia, que conhece a sua dança, você tá trazendo uma plateia externa. Mas ainda assim é uma plateia super conhecida, super amigável, né? Então, só que vocês precisam se certificar de que todas as mães das crianças estão ali naquele dia da aula, ou que você avisou antes, né, para que as mães viessem, ou que você tem uma criança que se de repente a mãe não tá, mas a babá tá, ou a avó e tal, tudo bem, porque isso não pode, ou então você não faz, tá? Se você acha que de repente alguma criança vai ficar muito chateada porque a mãe não tá ali, porque ela é a única que não tem ninguém para me ver, tá? Não faça, tá? Mas se você tem todas as mães ali e tal, no finalzinho da aula, você pode chamar as mães para assistirem. E aí você já tem uma plateia um pouquinho diferente, tá? E você explica para as mamães, olha, elas ainda estão treinando, isso é um processo, a gente tá se adaptando e tal, certo? Passado,
né? Aí você já fez essas estratégias, você já usou uma criança para uma criança, o grupinho para o grupinho, trouxe de repente alguém de fora que são as mães. Quem que a gente pode trazer agora? Agora a gente pode levar um dia, se vocês têm possibilidade, algumas escolas têm isso, de ter mais de uma turma funcionando no mesmo horário, você pode levar a sua turma para assistir uma outra turma de menininhas um pouquinho maiores, de repente, dançarem. Então, olha, hoje a gente vai ser a plateia da turma da fulana, a gente vai ir lá, ou traz a turma para a sala de vocês. Então, a turma das maiores vem pro ambiente, a turminha das menores senta. Gente, só que isso é rápido, isso não pode levar a aula inteira, tá? Isso é um momento rápido de aprendizagem, de ser plateia e de entender que as pessoas se apresentam e que isso é bom, tá? E aí elas vêm, dançam, né? A turminha das maiores veio, se apresentou, as menores aplaudiram, né? Fizeram o seu papel de plateia e você encerrou por aí. Elas voltaram para a sala de aula delas e você voltou com a sua aula. E aí você conversa. Olha, numa próxima aula, a gente podia chamar elas aqui pra gente se apresentar pra elas. Que foi legal elas se apresentarem pra gente e tal. Então você vai habituando aos poucos. Aí, numa outra aula, você chama a turma, né, para vir na sua sala para você se apresentar. Você vai fazer com que a sua turma se apresente para a turma dos maiores, tá? Mas você não mudou ainda o seu ambiente, você não saiu ainda da sala de aula que elas estão acostumadas, tá? Isso vai ser uma próxima etapa. Você precisa manter o ambiente, você só está mudando a plateia. Agora eu tenho uma plateia, entre aspas, um pouco desconhecida. Porque eu tinha uma plateia conhecida, né? Primeira plateia que a gente tinha era uma plateia era a plateia das minhas colegas. Depois eu tinha uma plateia conhecida das mães. Depois eu passei a ter a ser plateia de um grupo desconhecido, que era o grupo da outra turma, né? E agora eu vou me apresentar para uma plateia desconhecida, porém pequena, no entanto, dentro do meu ambiente, do ambiente que eu controlo, do ambiente que eu tô acostumado, que é a minha sala de aula, tá? Então, a criança vai fazer ali. E aí, você faz a apresentação, a plateia vai aplaudir, enfim, você deu mais um passo na nossa adaptação, certo? Quando você consegue fazer isso, você vê que tá indo tudo tranquilo, que as crianças conseguiram se estruturar e tal. Vamos para o próximo passo. Vamos mudar o ambiente. Então, em vez de eu levar a minha turma, tá? Em vez de eu trazer a turma para ser plateia, eu vou levar a minha turma para o ambiente da outra sala. Então, eu levei as meninas para um ambiente que não é o ambiente delas, né? E aí, a gente faz o quê? Primeiro, a turma dos maiores se apresentam. E aí eu me acostumo, vejo que tá tudo bem. Depois, a minha turma dos menores se apresenta na outra sala para a turminha dos maiores. Pouquinha coisa maiores, tá, gente? Se apresentou e recebeu os aplausos. Já fiz mudança de ambiente. Então, eu tô fazendo uma mudança de ambiente dentro de um ambiente que para elas é conhecido, que é a sala de aula delas, a escola onde elas frequentam, né? Elas estão ali dentro daquele ambiente que elas conhecem, tá? O que vai acontecendo com isso, gente? O que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma progressão. A gente não está tirando as crianças de dentro da sala de aula delas, tá? E jogando elas em cima de um palco que é totalmente desconhecido, com uma plateia de que elas nunca viram na vida, né? Então, a gente vai fazendo isso gradativamente para que as crianças vão se acostumando, certo? Com essa chegada no palco. Então, e aí aos poucos você pode ir aumentando esse número de participantes na plateia, né? Você vai trazendo mais de uma turma, então se a escola tem tem mais de duas, né? Tem 3 turmas se apresentando, fazendo aula no mesmo horário, você pode trazer um pouco mais de turmas para assistir, né? E aos pouquinhos você vai aumentando isso. Quando você vai fazer os ensaios, né, e você já fez todo esse período, se você tá vendo que as crianças estão bem, daqui a pouco você vai ter lá mais próximo um ensaio geral. O ensaio geral, você vai juntar
quase que todas as turmas que se apresentam naquela cena, né? Ou naquele momento do espetáculo, né? Da apresentação de vocês ali. Tentem fazer com que esse ensaio geral, ele tenha as turmas que tem a ver, que são afins com aquele personagem, tá? Com o personagem dos pequenos, mas que não seja um período muito longo, que não seja... Então, por exemplo, se vocês têm um espetáculo de 1h30, tá? Tentem dividir esse ensaio, né? Para que sejam um período mais curto. Porque você colocar uma criança de 2, de 3 anos a assistir, só assistir, sem se apresentar, né? Sem fazer apresentação de personagem, sem fazer marcação de lugar por muito tempo, essa criança não vai ficar. Elas são pequenas, lembram, nós falamos na outra aula, elas têm dificuldade ainda de controle inibitório, elas têm uma série de ansiedades, e a gente ainda tem aqui uma questão de regulação sensorial, que daqui a pouquinho a gente vai falar, que a gente precisa trabalhar com elas também, tá? Então, a gente precisa se organizar, tá? Para fazer esses ensaios num tempo curto, num tempo que eu digo mesmo de duração curta, tá? Onde de repente a gente pode fazer todo um envolvimento com essas crianças para que elas se sintam parte daquele ambiente. Então, chegou lá no dia do ensaio, você vai fazer de repente um ensaio dentro da sua escola ainda, né? Você ainda não tá fazendo um ensaio lá no palco, né? Calma, até pra gente chegar no palco. Tá fazendo um ensaio dentro da escola. E aí ali dentro da escola, você trouxe lá, sei lá, são 10 personagens, tá? Que contracenam ali, né? Então você vai apresentar esses personagens, você vai apresentar um por um, você vai contar um pouquinho da história, né? De como é que acontece, e aí você vai enaltecendo cada um desses personagens, né? Para que eles se conheçam. O que a gente veio fazer hoje aqui? E a gente veio se conhecer, né? A gente veio ver como é que fica essa nossa história quando a gente junta, né? E aí você vai explicando que isso vai acontecer lá no palco, né? Que depois vocês vão ter um dia para ir conhecer o palco, enfim, tá? Fez um ensaio ali, você já tem uma plateia bem maior, porque você tem bem mais turmas assistindo, tá? Então, e aí faça com que essas crianças fiquem o tempo necessário para que elas consigam fazer o seu ensaio. E deu, gente. Mas aí eu preciso fazer marcação de lugar com a turma dos maiorzinhos. Maravilha! Organize o seu tempo de ensaio geral para que os menores saiam antes. Para que de repente, ou cheguem um pouco depois. Faz primeiro a marcação a marcação de lugar com as crianças maiores, né? E marca para que as menores cheguem mais tarde, né? Ou não faz marcação, passa primeiro, né? Dependendo do tipo de coreografia que vocês utilizam, passa primeiro toda a cena para que as pequenas possam participar, libere as crianças pequenas e depois organize e refaça com os maiores. Tá? Mas é muito importante que o tempo dessas crianças não seja muito superior ao tempo que elas estão acostumadas em aula. Então, se você dá uma aula de 45 minutos, faça que essas crianças permaneçam nesse ensaio por, no máximo, 1 hora, tá? Entre chegar, ensaiar e ir embora, ok? 1 hora, 1h05, tá? Porque se você deixar essas crianças muito tempo nesse ensaio, elas não têm, lembram, controle inibitório, elas não têm ainda controle, né, nas funções executivas lá do cérebro delas, para que elas consigam permanecer por tanto tempo focadas no ensaio. E aí, o que acontece? Elas começam a se incomodar, elas começam a experiência deixa de ser boa. E aí elas vão linkar que se apresentar não é bom, porque eu tenho que ficar um tempão esperando, porque a minha paciência vai terminando, e aí elas acabam não querendo, ou acabam já chegando com essa sensação negativa, tá? Na hora do palco. Então, pensem no tempo, organizem o tempo para que as bem pequenas fiquem um tempo que seja possível para elas, tá? Depois que você fez isso, você organizou ali o tempo, as crianças fizeram aquele ensaio, você vai precisar ter algum momento, que pode ser nesse ensaio,
ou num ensaio separado, eu aconselharia que fosse num ensaio separado, tá? Onde elas vão vestir o quê? O figurino. É muito complicado você colocar figurino, tá? Nas crianças só no dia do espetáculo, tá? Por quê? Porque elas ficam encantadas com aquela roupa maravilhosa. E aí elas só querem se ver. E a coreografia, ó, vai pro espaço. Então, faça um momento em que elas vão vestir o figurino, para que elas possam se olhar, para que elas possam curtir, para que elas possam se amar com aquilo, para que elas possam se olhar no espelho com aquela roupa linda, com aquela maquiagem diferente que elas não estão acostumadas, com aquele cabelo maravilhoso, aquela coroa, enfim, todo o figurino que elas vão usar no dia da apresentação. E aqui você já consegue sanar outras questões, né? Porque você consegue sanar a questão de que você precisa ver se o figurino deu certo, você precisa ver se todo mundo comprou a sapatilha certa ou a meia calça certa, se fez o cabelo do coque na altura correta. Então você já usa esse ensaio, esse momento, né? Para que a criança vá se acostumando e para que você possa ir trabalhando esses detalhes, né? E aí, nesse ensaio, você pode, de figurino que você fez, eu não aconselharia juntar muitas turmas, tá? Faria isso de uma maneira, assim, mais só a turminha mesmo, para que você possa dar bastante atenção, para que você possa explicar para as mães que de repente cuidar com a calcinha, né, embaixo principalmente as que usam titizinho, que às vezes é aquela calcinha, né, de preferência sem calcinha, mas se for usar calcinha que não seja aquela calcinha grandona que sai para fora da marca do colã, enfim, né, você consegue dar mais atenção para as crianças se você faz esse ensaio mais individualizado. Claro que você não consegue ver todo mundo, aquele colorido lindo que fica quando a gente reúne todo mundo, mas você tem mais controle e gerenciamento dessas outras questões e dessa empolgação das crianças, tá? Então, você vai fazer um momento desse ensaio com figurino para elas irem se acostumando com isso. Não deixem para as crianças colocarem figurino só no dia da apresentação, tá? Porque isso pode tanto desconcentrar quanto trazer algum incômodo, e eu vou falar daqui a pouquinho especificamente dos figurinos, tá? Para essas crianças, e isso pode atrapalhar o desempenho delas em cima do palco, né? E quando eu falo de desempenho, eu não tô falando se elas vão fazer toda a coreografia bonita, se elas não vão errar nada, se elas vão esticar o pé às mil maravilhas. O que eu tô falando de desempenho é delas conseguirem subir no palco e enfrentar aquela plateia imensa que tá ali na frente delas, tá? E que elas precisam suprir e gerenciar essas emoções, gerenciar esse nervosismo, gerenciar esse medo, tá? Para conseguir permanecer ali. Então, o que a gente vai fazer? Depois que você fez isso, você vai ter que fazer um ensaio lá no palco. E esse ensaio do palco, ele é necessário, gente. Por quê? Porque você vai para um ambiente completamente desconhecido. Você vai... Lembra, a gente já fez uma mudança de ambiente dentro da escola, né? E se você trabalha numa escola que não tenha várias salas, você pode mudar, de repente você trabalha numa escola mesmo, né? Você pode, de repente, um dia levar para uma área coberta para fazer isso, ou para uma outra sala, né? Ou para algum outro ambiente. Você já fez mudanças de ambiente, mas você vai para um lugar completamente desconhecido, com uma série de estímulos sensoriais muito diferentes e que essa criança vai ter que se organizar. Então, a primeira coisa é, você vai para um ambiente muito amplo, onde você entra por um lugar desconhecido, onde você não sabe onde o seu pai e a sua mãe vai estar. Isso gera um alto grau de insegurança nas crianças. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, tá? Façam a entrada do ensaio geral do palco, tá? Dos ensaios que vocês vão fazer no teatro, ou no ginásio, ou no auditório, enfim, onde vai ser a apresentação, tá? Normalmente a gente tem, quando é em teatro, tá, gente? Eu vou levar mais pro teatro, depois vocês tentem, quem não vai para teatro, organizar isso em outros ambientes. Mas normalmente a gente tem um lugar de entrada dos bailarinos diferente do lugar por onde entra a plateia, né? Então, os bailarinos vão entrar por uma outra entrada. Você precisa fazer com que nesse ensaio, deixe as crianças entrarem, as pequenas, tá?
Deixa as crianças entrarem pela plateia. Deixa as luzes da plateia acesas. Deixem os pais entrarem com essas crianças pela plateia. Por quê? Porque quando você faz isso, você mostra para ela onde é que eles vão estar. Você faz elas se colocarem no lugar deles. E uma vez que elas passaram pelo lugar onde os pais, onde o meu pai e a minha mãe, que são o meu porto seguro, vão estar, eu sei aonde eles vão estar. E aí fica mais fácil de eu me desvencilhar deles. Porque eu sei que eles vão estar ali. Eu já passei por aquele lugar, eu sei onde é conhecido. E eu tô tendo primeiro uma visão de plateia, para que depois eu venha ter uma visão de bailarino, de artista, em cima do palco, tá? Então, deixa as luzes acesas, deixa as crianças entrarem, tá? Permitam esses momentos para elas. Então, elas chegaram pela plateia, deixa a cortina aberta, tá? Deixa as luzes de serviço do palco acesas, tá? Não escureça ainda o seu palco, ok? E aí você vai, as crianças chegaram, você desce do palco para buscar as crianças, você vai buscando as crianças, elas ficam muito curiosas, sabe? A partir do momento que elas estão chegando, elas estão muito curiosas, elas querem ver o que acontece, como é que é subir em cima do palco e tal. Suba com as suas crianças, dê um passeio por esse palco, mostre o palco, cortina aberta, luz acesa, tá? Mostre o palco para as crianças, dê um passeio por todo esse palco. Faça com que isso seja um ambiente agradável, né? Dê referências, então use referências na sua sala. Então, por exemplo, se na sua sala você tinha uma marcação de meio do palco, tem uma marcação de meio idêntica da sua sala no palco, para que elas saibam que ali é o meio do palco, tá? Então, dê marcações, use coisas que são as mesmas, mais ou menos, que você usava dentro da sua sala de aula. E aí você deu todo aquele passeio, e aí você pode convidar as crianças para ir conhecer. Agora eu vou mostrar para vocês por onde é que entram as bailarinas, artistas. A artista não pode entrar pelo mesmo lugar da plateia, né? A artista tem que entrar pelo lugar de artista especial. Vamos lá conhecer? E aí, você pega a sua turminha e leva para os bastidores. Aí você vai sair pela coxia, você pode mostrar que aqui é a coxia, né? Onde os bailarinos ficam. Aqui é por onde a gente entra, né? Vocês vão entrando por aqui e tal. E aí você vai mostrando o ambiente. Você vai trazendo as crianças para aquele novo ambiente. Certo? Você trouxe, aí você fez todo esse conhecimento, elas conheceram o palco e tal. E agora? Agora a gente tem que fechar a cortina. Eu preciso acostumar as crianças que aquela cortina não vai estar aberta. Aquela cortina vai estar fechada, mas que é só uma cortina. E que as crianças têm controle sobre essa cortina. Tudo aquilo que eu controlo não me gera medo. O que me gera medo é aquilo que eu não posso controlar. Então eu preciso passar a sensação para a criança de que elas podem controlar a cortina. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode usar, eu vou trazer para vocês uma estratégia que eu utilizo, tá? Para as crianças, para elas, dessa questão da cortina. Provavelmente, talvez essa minha ideia, vocês ouvindo, tenham várias outras, tá? Mas o que eu costumo fazer? Eu coloco as crianças em cima do palco e digo para elas assim: agora eu preciso que vocês me ajudem a fazer uma super mágica. Mas assim, ó, quem sabe fazer mágica? Vamos fazer um braço de mágica? E aí eu uso esse braço aqui de mágica, tá? Vamos fazer muita mágica. Mas é assim, vocês têm que se concentrar. Porque se a gente fizer muita mágica, a cortina vai fechar. E se a gente para de fazer mágica, a cortina para. Vamos ver se a gente consegue fazer a cortina caminhar? Vamos ver se a gente consegue fazer a mágica para a cortina se mexer? Então vamos lá. Todo mundo comigo agora, bem bonito, fazendo mágica. E aí nisso, gente, vocês já combinaram com alguém que cuida do maquinário, que ao comando da sua voz, do que você for falando, a criança vai ir controlando a cortina, tá? Então vamos lá, todo mundo.
prepara, e aí você já pode trazer postura de bailarina, quero ver, concentra, liga suas anteninhas, né, e tal. Vamos lá, concentrou todo mundo? Então vamos, todo mundo junto, mágica. E aí as crianças começam todas juntas a fazer mágica. E aí elas começam a fazer a mágica e daqui a pouquinho a cortina veio, mas não veio muito. Ah, preciso de mais concentração, mais mágica, mais força. Olha só, tá dando certo. A cortina tá fechando. Ela tá vindo, ela tá se mexendo. Parou de fazer mágica. A cortina parou. Gente, vocês são muito boas de fazer mágica. Nossa, vocês viram como ela obedece a gente? Então agora vamos fazer as mamães, fazer as mamães desaparecerem lá do outro lado e depois, quando a música tocar, a gente vai fazer as mamães aparecerem de novo e a cortina vai abrir. Mas pra cortina abrir precisa ter o quê? Aí você pode usar sorriso de bailarina, postura de bailarina, enfim, o que vocês usam que vocês precisam ali pro início da coreografia de vocês, tá? Se isso for acontecer, às vezes isso acontece em todas as coreografias, às vezes acontece, enfim, tá? Vamos fazer? Então vamos lá, vamos fazer a cortina, vamos dar um tchauzinho pras mamães antes. Tchau, mamãe, daqui a pouquinho a gente volta. E aí você vai dando um tchauzinho pras mamães. Tchauzinho, mamãe, daqui a pouco a gente tá de volta. E agora vamos lá, muita mágica. E aí você faz até que você feche a cortina. Gente, você fechou a cortina, você não pode demorar muito, tá? Pra abrir de novo. Tá? Você fechou e aí você pode dizer pra elas, agora vamos fazer bem bonito, parará, as mamães estão ali do outro lado da cortina e tal. E vamos abrir a nossa cortina. Preparou, todo mundo bem bonito, olha a surpresa, sorriso de bailarina, música, barará, barará, e a cortina abriu. Mas você precisa ter isso muito bem organizado, muito bem arquitetado, com quem tá controlando a cortina, tá, gente? Pro tiro não sair pela culatra. Então, o que você fez com isso? Você fez com que as crianças entendessem que elas têm domínio sobre aquele pano, que é só um pano e que elas têm domínio e que as mamães estão ali do outro lado, tá? Então, a partir desse momento, quando a criança chegar no dia da apresentação e enxergar aquela cortina fechada, ela já não tem mais medo daquilo. Aquilo já passou, porque eu domino. E tudo aquilo que eu domino, eu não tenho medo, tá? Então você venceu esse lado aí da cortina. Faça com que esse seu ensaio de palco, tá? Onde você mostrou as coisas e seja o mais agradável possível. Esse ensaio, gente, principalmente com as crianças pequenas, não é mais para você corrigir nada, não é para você xingar o aluno. Você precisa confortar e fazer com que tudo que você tinha que fazer para ensinar, você já fez. Não é no ensaio de palco que a criança vai aprender nada, tá? De novo, de passo de coreografia, certo? Tá? Então, você precisa acostumar a criança nesse ambiente e fazer com que isso seja o mais prazeroso possível, para quando ela chegar no dia da apresentação, ela tá querendo muito subir naquele palco de novo para dançar, certo? Então faça com que isso seja legal, faça com que todas as suas... Deu errado alguma coisa, você precisa muito que elas se organizem ali, né? Você precisa das crianças, de repente deu alguma coisa errada ali no ensaio, você precisa organizar, porque não foi porque elas não sabiam, foi por causa do ambiente. Foi porque juntou 2, 3 turmas que de repente contracenam ali, daí na hora de entrar não funcionou. E aí você tem que usar isso de uma maneira lúdica. Então, gente, olha só, que coisa, hein? A gente nunca tinha ensaiado com tanta gente junto assim, num lugar tão grande, tão diferente da nossa sala. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de novo, tá? Só pra gente conseguir acertar. Porque, olha, vocês são muito boas nisso que vocês estão fazendo, hein? Mas todo mundo junto, né? Então vamos fazer mais uma vez? E aí você organiza, você refaz. Mas você precisa sempre fazer com que isso seja positivo, gente, tá? Muito positivo, ok? E aí você ensaiou com as crianças ali, você passou por isso, você entrega essas crianças para as mães, tá? E
e você tem uma chance de que quando elas cheguem no dia dessa apresentação, elas estejam mais organizadas, mais tranquilas. Questões sensoriais, tá, gente? Eu vou trazer agora, porque a gente vai utilizar isso durante todo o nosso percurso desse processo, tá? E eu não quis misturar tudo, porque senão achei que ia ficar meio confuso didaticamente, assim, para explicar para vocês. Mas a gente tem toda uma questão sensorial aqui que vai envolver a criança na apresentação, tá? O que é a questão sensorial? As informações chegam pra gente, chegam pro nosso cérebro, pro nosso sistema nervoso central, que é quem responde, né? Quem nos dá uma resposta através de movimento, através de emoções, através de fala, enfim, tá? E de ações, através dos nossos sentidos, tá? Então, e é por isso que a gente chama de regulação sensorial, porque vem através dos nossos sentidos, tá? E a gente tem a visão, o tato, a audição, o olfato, o paladar e mais 2 sentidos que a gente fala super pouco, que é o que a gente chama de sistema vestibular, que está localizado aqui dentro do labirinto, e o sistema proprioceptivo, tá? Que está nos nossos músculos e nas nossas articulações, esses receptores. Todas as informações do mundo, tá? De todas as nossas aprendizagens, desde o dia que a gente nasceu, elas chegam pra gente através dos nossos sentidos. Então, vocês pensem agora o que uma apresentação, o que um palco representa de alterações do que eu tô acostumada dos meus sentidos, né? E como isso pode me desregular. A gente precisa ter sempre uma regulação sensorial para que a gente tenha uma boa qualidade de vida, tá? Para tudo, certo? Uma criança, uma pessoa desregulada sensorialmente vai apresentar algumas dificuldades na sua vida, nas suas aprendizagens, nas suas habilidades motoras, na sua regulação emocional, nos seus comportamentos, tá? Então, quando a gente vai pro palco, a gente vai ter algumas coisas que são bem pontuais sobre regulação sensorial. A primeira delas vem aqui, ó, a partir daqui. Qual é a diferença do que a gente escuta na nossa sala de aula e do que a gente vai escutar no palco? Volume. O som, né? A altura do som que a gente escuta dentro da nossa sala de aula é completamente diferente do que vai acontecer no dia da apresentação. Então, eu também preciso fazer com que as crianças se acostumem com isso, tá? Assim, aos poucos. Então, assim, se eu costumo utilizar um som não muito alto dentro da minha sala, eu aos poucos vou tentar ir aumentando isso gradativamente. Claro que eu não vou ensurdecer ninguém dentro da sala de aula, mas eu preciso fazer com que aos pouquinhos a criança vá se acostumando, tá? Quando eu chegar no dia do ensaio geral lá do teatro, né? Daí eu já vou usar aquela sonzeira, né? Não, você não vai usar aquela sonzeira nesse dia ainda, porque você já fez toda uma mudança de ambiente, tá? Então você vai usar um som um pouco mais alto, mas você ainda não vai usar um som mega alto, tá? Utilize ele ainda um pouco assim, né, próximo do que vai ser no dia, mas ainda não tão alto. E no dia do espetáculo, no dia da apresentação, se você tem, a gente normalmente tem nos teatros, você tem as caixas de retorno e você tem as caixas que vão para a plateia, tá? A caixa, o som que vai em mesa de som, a gente consegue modular isso, tá, gente? Então, as caixas que são de retorno, que são as que estão indo para o palco onde a criança vai se apresentar, você não precisa ter um volume ensurdecedor. Por quê? Porque isso vai desregular essa criança sensorialmente, gente. Você tá dando um estímulo imenso ali. Você tá dando muitos, na verdade, porque nós já vamos falar dos outros, mas você tá dando esse muito grande. Então, mantenha o som da plateia num volume mais alto, né? Equalizado, e claro, você vai ter lá quem tá cuidando do som para você, mas que entende, né? Um técnico, mas tente manter o volume do retorno alto, porém não tão ensurdecedor, tá? Para que as crianças se sintam mais à vontade. Então, essa é a primeira questão de regulação sensorial, essa questão do volume do som.
Uma segunda questão sensorial que a gente vai precisar trabalhar aqui é a questão da iluminação, tá? Então, a gente tem uma série de estímulos sensoriais visual, né, o tempo todo. Pensem, você chegou no teatro, você tem um monte de coisas diferentes que estão invadindo o seu olhar, tá? De informações que estão chegando. Então você tem um cenário, você tem um monte de figurinos coloridos. É bem comum elas chegarem, né, e aí elas vão vendo, aí, às vezes a gente tá de figurino, né, e aí elas querem olhar, elas querem tocar, elas querem mexer e tal. Então você tem muito estímulo sensorial visual chegando, tá? Mas a gente tem uma questão de luminosidade. E a gente vai precisar diminuir um pouco essa luz. A gente vai precisar trabalhar com outro tipo de iluminação, tá? Mas, gente, com criança pequena, eu preciso fazer blackout? Não. Você não precisa usar um foco a pino com criança pequena. Sabe? Isso não vai fazer com que ela se acostume com aquele palco, com que ela curta aquela sensação. Porque de repente eu tô no claro, daqui a pouco eu tô no escuro. E aí você vai ter criança que tem medo de escuro por outros motivos que não tem nada a ver com você, nada a ver com aquele momento, mas que de repente você tá estragando aquele momento de apresentação dela. Então assim, ó, principalmente assim, quem trabalha, quem vai filmar, né, gravar, enfim, a apresentação de vocês, tá? Quanto mais luz branca a gente tiver, melhor, tá? É claro que você vai ter luz colorida, é claro que de repente você vai dar uma penumbra, tá? Mas aí você pode manter o palco lá, ó, mesmo antes de começar. Se você traz as crianças pro palco, você pode usar lá uma iluminação, deixa lá um azulzinho, sabe? Deixa um azul fraquinho no palco, mas você não precisa fazer com que as suas crianças fiquem num blackout, porque a chance da coisa, né, da desandar, tá? No momento de blackout com criança pequena de 2, 3, 4, 5 anos é muito grande. Então, vocês podem até brincar, se você já tem iluminação no dia do ensaio do palco, porque às vezes a gente não tem, né, gente? Que a gente sabe que iluminação, aluguel de equipamento de iluminação é super caro e que às vezes é cobrado por dia, então às vezes a gente não consegue já ter no dia do ensaio geral, porque às vezes o ensaio geral é antes, né, do dia da apresentação, o que é melhor se vocês conseguirem, sei que nem sempre é possível, até por essa questão logística financeira, mas quando vocês conseguem é melhor, porque você estressa menos a criança, tá? Mas se você já tem, então já usem, já podem usar, deixa tudo, aos pouquinhos vai ligando, olha, e vai estar sempre uma luzinha, mas não deixa a criança no escuro, não tem porque elas ficarem no escuro, tá? E você elimina essa questão do sensorial do escuro, tá? Aí a gente tem uma questão muito importante nessas apresentações, que é a questão do tato. Porque a gente está usando um figurino que tem uma textura muito diferente da textura das roupas que a gente costuma usar todos os dias, correto? Né? Você tem ali já uma meia calça que é diferente. Hoje em dia a gente tem, né? Da minha época as meia calças eram ásperas, assim, quando eu era criança. Eram super ásperas e tal, essas meia calças de balé. Hoje em dia a gente já tem meia calças ótimas, né? Tem marcas maravilhosas aí com elastano, enfim, que tem um toque super gostoso. Mas você tem isso. E a gente vai trabalhar bastante sempre, normalmente os figurinos, principalmente dos pequenos, vai ter tule, bordado e às vezes filó, né? Gente, não existe nada mais desagradável do que esses toques. Então, criança às vezes não suporta o toque desses tecidos ou daquela linha do bordado por baixo do colã, né? Embaixo do colã, aquele bordadinho, incomoda. Então, pensem quando vocês forem elaborar os figurinos de vocês em não dar essa coisa incomodativa sensorial para as crianças, né? O que a gente pode fazer? Se eu vou usar uma saia de tule ou de filó, se eu colocar uma meia calça, eu já tô resolvendo o problema desses tecidos da saia encostarem nas pernas direto. Então, evitem usar esses tecidos se a perna for sem meia, porque você vai ter esses tecidos incomodando. Aquele franzido da saia de tule que se junta no colã ali na cintura, tá?
Às vezes, e aí depende, cada costureira faz de um jeito, mas se aquilo for pra dentro, tá? E ali tiver um corte do colã, da parte de cima do colã com a parte de baixo, fica incomodando na cintura. O que a gente pode fazer para aliviar isso? Usem fitas, fita de cetim, sabe? Você pode pedir para a costureira colocar uma fita de cetim por dentro, para que aquilo não fique espetando lá na cintura da sua bailarina, da sua aluna, principalmente da criança pequena. Quando você tem um bordado no peito, assim, que incomoda aquele bordado, tente usar um forro e faça com que o bordado aconteça, não aconteça no forro, com que a linha não fique para dentro do forro. Porque aí você também está ajudando sensorialmente essa criança a não ter aquele bordado incomodando na pele, né? E a partir do momento que você não tem aquilo te incomodando você na pele, você tá se sentindo mais à vontade para dançar e para estar ali. Então, assim, o que é importante? Que a sua experiência de palco seja a melhor possível. Então, a gente precisa eliminar as coisas que podem nos atrapalhar nesse momento, tá? E aí, você precisa se fazer, pensar nessas coisas antes. Aquelas manguinhas, gente, que a gente costuma às vezes usar de tule, ou manguinha bufantezinha com elástico aqui no braço, né, que a gente coloca, que fica um amor, fica fofíssimo os figurinos com aquelas manguinhas. A mesma coisa, mesmo que seja uma manguinha de organza, por exemplo, né, organza é um tecido super levinho, que você faz ali, um tecido que normalmente, se não for organza cristal às vezes dá uma pinicadinha, tá? Observem para que onde fica aquela onde fica o elástico, também você pode usar uma fita de cetim por dentro para que aquilo não incomode. Faça com que o elástico não seja muito apertado, tá? Enfim, se preocupe com isso, porque a gente tem essa questão sensorial do tato, que é muito importante, tá? Então, é uma dica que a gente precisa pensar antes, né? Quando tá elaborando o figurino, porque se a criança se sente... Primeiro, ela tem que se sentir linda, né? E ela tem que se sentir confortável, né? Porque por mais que seja uma roupa de dança, aquela roupa tem que ser super maravilhosa. Eu tenho que estar me sentindo muito bem regulada sensorialmente, porque senão eu me desregulo e aí eu não consigo gerenciar as minhas emoções e aí pode ser que eu me trave e não faça nada, né? E isso é bem comum em crianças. Então, cuidem com essa questão do figurino, tá? Então, e aí vocês podem utilizar algumas coisas que ajudam a criança a se regular sensorialmente, tá? Antes das apresentações. Então, por exemplo, como é que a gente pode ativar sistema proprioceptivo? O sistema proprioceptivo, como eu falei para vocês, ele tá nas nossas articulações e nos nossos músculos. Então, se você começa a fazer, por exemplo, juntou todas as crianças, vai fazer um aquecimentinho, faz aqueles exercícios de pegar o pezinho, fazer massagem no pezinho, fazer massagem na perna. Você vai fazendo uma massagem, você tá estimulando o sistema proprioceptivo. E a partir desse momento, você vai fazendo com que a criança diminua a sua ansiedade, né? Fique mais tranquila, mais organizada para fazer a sua apresentação, tá? Então, assim, nessa questão sensorial, eu acho que esses são os sentidos, né, que a gente tem que ter mais cuidado na hora que a gente vai organizar as crianças para fazer as apresentações, tá? Então, cuidem com a questão auditiva, né? Então, esse volume, a altura do som, a questão da iluminação com as crianças pequenas e essa questão de figurino para que a gente consiga trabalhar melhor com o tato, para que isso não incomode, tá? Pensem que, né, os receptores aí do nosso tato estão espalhados por toda a nossa pele, então tudo tem que ser agradável, certo? Continuando aqui com nossas dicas aqui para vocês adaptarem as crianças bem no palco, tá? Pais. Os pais precisam estar seguros. Se pai e mãe não tiver seguro, isso eu já falei na nossa aula da semana passada, né, em relação à adaptação das crianças na sala de aula. Se pai e mãe não tiver seguro, não vai passar segurança para a criança. Como é que eu posso fazer pai e mãe se sentir seguro, tá, no momento da apresentação? Eu tenho que mostrar para eles que eu sei aonde eles estão. Porque a maior preocupação de um pai e de uma mãe é assim, ó. Ai, mas e se a minha filha precisar de mim? Ai, mas e se acontecer alguma coisa?
Aí, como é que vai ser quando ela chegar? Para onde ela vai? Como é que vai ser quando terminar? Para onde que ela vai? Então, organize essas coisas. Organize as entradas, as saídas e explique isso para os pais como é que isso vai acontecer, tá? Então, vamos lá. Mamães, primeira coisa, separe lugares na plateia para os pais das suas crianças muito pequenas, tá? Por quê? Porque é importante que de alguma forma as crianças consigam enxergar os seus pais. Se você tiver as primeiras filas da sua plateia com os pais das crianças pequenas, você ainda tem vazando iluminação do palco nessas primeiras fileiras. Então, as crianças conseguem enxergar os seus pais. Isso vai trazer muito mais segurança para a criança e para os pais. Então, separe as fileiras, tá? Você pode separar as primeiras fileiras para os pais. Você sabe que você tem X crianças, né? Lá a turminha tem 10 crianças, então eu preciso ter 20 lugares, né? Pai e mãe, né, gente? Né? Nas primeiras fileiras ali, reservado para essas pessoas. Aí, importante é que você, de repente, para esses pais, quando você vende ingressos ou entrega os ingressos, eu não sei, daí vai de como é cada escola, que você saiba onde esses pais estão sentados. Se você, vai lá, veio o pai da fulaninha, e aí você tem anotado que na fileira A, poltrona 1 e 2, tá, foi vendido para o pai da fulaninha. Então você sabe que eles estão ali. E aí você pode dizer para esses pais, olha, vocês podem ficar tranquilos, vocês vão chegar no dia da apresentação, vocês vão deixar as meninas aqui por esse corredor lateral, por essa porta não sei das quantas, enfim, pelo local que vocês vão determinar, né, que as crianças chegam. A gente vai receber as crianças. Quem recebe as crianças? Professor recebe as crianças. Vocês... mas eu preciso me virar em 20 mil para receber. As crianças pequenas, você que é professor da turma precisa receber. Por quê? Porque a vinculação que ela tem é com você. Se você tem mais pessoas que trabalhem com você, que de repente você vai precisar que te ajudem, tá? Já faça antes que essas pessoas, durante o seu ano letivo, durante esse segundo semestre, comecem a entrar dentro da sua sala de aula. Apresente essas pessoas para os seus alunos, faça com que essas pessoas estejam nesses ensaios maiores, né? Para que você consiga ir criando laços dessas crianças com essas outras pessoas, tá? Mas você colocar uma pessoa desconhecida, que a criança nunca viu na vida, para recebê-la na porta de um teatro, tá? No dia da apresentação, é 95% de chance dessa criança travar. Então, você recebe a criança. E aí você vai dizer pro pai, a gente vai receber elas ali, elas vão sentar lá com a gente vai se organizar para a apresentação, e vocês, pais, podem ir tranquilamente para os seus lugares na plateia. Se a gente precisar de qualquer coisa, lembram que lá, quando vocês compraram os ingressos, a gente anotou as poltronas que vocês iam estar sentados? Pois então, a gente tem a relação aqui com a gente. Então, se a gente precisar, se a bailarina precisar de qualquer coisa, a gente sabe onde vocês estão e a gente vai lá conversar com vocês, vai chamar vocês, podem ficar tranquilos. Pai e mãe se alivia, gente. Ai, eles sabem onde eu vou estar. Eles vão conseguir me achar se precisarem de alguma coisa. E aí eles vão mais tranquilos. Então, eles sabendo disso, eles já vão. E eles vão dizer isso, sabe? Olha, a prof sabe onde o papai e a mamãe vão estar sentados. No dia que você fez lá um ensaio geral no teatro, né? Você já pode pedir para que eles sentem nos lugares onde eles vão estar, onde eles compraram, né? E aí você já mostrou para as crianças aonde eles vão estar. Eles mesmos já se encarregaram de mostrar para as crianças onde eles vão estar. E isso tudo vai fazendo com que as crianças vão se sentindo mais seguras. Então, organize, né? Isso é uma estratégia que vocês podem utilizar para que os pais saibam onde as crianças vão estar. Saída de palco. Cada um estabelece, cada escola, cada espetáculo estabelece a saída de palco de uma forma diferente,
né? De acordo com as suas demandas, tá? Mas quando você tem criança pequena, você precisa fazer com que essas saídas, essa entrega para os pais seja o mais organizada e mais tranquila possível, tá? Então, quando você for tirar, procure não tirar as crianças pequenas para entregar para os pais no meio de uma multidão. Faça, de repente, isso seriado, né? Então, primeiro você chama os pais das crianças pequenas, aí você entrega as crianças pequenas, tá? Você pode fazer essa entrega até durante o próprio espetáculo, você pode fazer essa entrega das crianças pequenas ali pelo próprio palco para os pais, tá? Mas faça isso de uma maneira organizada e bem tranquila, para que não seja todo mundo ao mesmo tempo, assim, misturado, aquela grande confusão, tá? Tanto para as crianças quanto para os pais, tá? Porque isso gera um pouco de desconforto das duas partes. E é importante que as duas partes estejam muito bem organizadas. Outra questão muito, muito importante de se pensar aqui é o tempo que você tem essas crianças dentro do seu espetáculo. Dificilmente você vai colocar crianças pequenas a dançarem no final do seu espetáculo. Coloque as crianças pequenas, as muito pequenas, tá? Principalmente de 2 e 3 anos, a dançarem mais pro início do seu espetáculo e já libere essas crianças, tá? Se isso for possível para você. Por quê? Porque vocês lembram do controle inibitório? Tá? Vai ser muito difícil dessas crianças conseguirem permanecer com vocês por um longo período de tempo. E assim, vocês que estão ali organizando tudo, tem que gerenciar a entrada e saída de palco de vários bailarinos e tal, vocês também vão conseguindo se liberar dessas crianças pequenas, né? Passa, entrega para os pais, para que vocês possam ter mais tempo para poder resolver as outras coisas que vocês precisam resolver durante o espetáculo. Então, você pode, de repente, colocou elas ali no começo da sua rotina, né, de espetáculo, e você, à medida que elas vão dançando, você já pode ir entregando. Você pode fazer essa entrega, inclusive, dentro da própria música delas, né? Você pode fazer ali, aí elas fizeram não sei o que, parará, piriri, piriri, em pose. Aplauso, coloca uma musiquinha em que elas vão saindo de filinha e já vão descendo a escadinha e já vão indo para os pais. Ou que elas vão até a beiradinha do palco, os pais se levantam, né? Já que eles estão ali na primeira fila, lembram que eu falei para vocês? Deixa os pais na primeira fila, os pais se levantam e já pegam essa criança ali do palco mesmo para si. Se você sabe aonde os pais estão sentados, você consegue organizar para que essas crianças fiquem o mais próximo dos pais possível, né? O mais perto, né? Então, isso é uma outra questão importante, de você saber que se o pai tá sentado, comprou a sua poltrona do lado direito da plateia, você não vai, né, desse lado aqui, o pai tá sentado aqui, você não vai colocar a criança para dançar aqui. Porque é difícil da criança ver e difícil do pai ver. Então, você sabendo onde os pais compraram, você pode colocar as crianças próximas. Ou você já indica o lado de acordo com as suas colocações de coreografia, tá? Uma outra dica bacana, que não tem a ver com adaptação, mas que é bacana de espetáculo, é, se você não tem isso já com os maiores, movimente as suas crianças no palco. Faça com que elas mudem de lugar, para que nenhum pai seja prejudicado, que de repente comprou plateia de um lado do palco e a criança dançou o tempo inteiro do outro e ele mal conseguiu enxergar, né? Então, se você tem uma movimentação grande assim, daí tá, todo mundo viu, quem comprou aqui e a criança começou a dançar aqui, mas depois veio pra cá, quem comprou aqui, a criança começou a dançar aqui, depois veio pra cá, então todo mundo conseguiu ver, tá? Então, usem essas estratégias e vão se libertando, vão entregando essas crianças aos poucos, certo? Se for fazer, mas a gente tem hábito aqui, é uma questão da escola, a gente faz um grande finale com todo mundo, até com as crianças pequenas de 2 aninhos. Então, você vai ter que conseguir criar estratégias para que essas crianças permaneçam todo esse período do espetáculo com vocês, tá? Você faz o grande finale, e aí você, de repente, vai ter que ter alguém que fique distraindo essas crianças até que chegue nesse momento, enfim. Você faz o grande finale, e aí você também tem que fazer essa descida, essa entrega de uma forma organizada. E a forma mais organizada é, comece entregando pelos menores, tá?
e vai entregando, e tenham sempre pessoas. E importante, com criança pequena eu sempre preciso ter mais de uma pessoa para fazer entrega. Preciso de uma pessoa na frente, preciso de uma pessoa atrás. Se você for caminhar em fila, porque é muito fácil, com muito estímulo dessas crianças, ó. E aí você saiu caminhando e a criança ficou. E aí a chance de você perder uma criança ali pelo caminho é muito grande, tá? E todas essas situações, tanto de início quanto de fim, gente, tudo isso é aprendizado para essa criança, tá? Ela tá aprendendo o tempo inteiro com isso. E essas emoções estão ficando guardadas e registradas na sua memória. Então, se mesmo que você tenha conseguido fazer tudo lindo, foi tudo bonito desde o começo lá, desde agora, né? Desde agosto. Você conseguiu apresentar o personagem, você envolveu a criança, você pensou em todas as coisas, você ensinou coreografia, você fez todas as etapas do processo, né, de ir aumentando gradativamente essa plateia. Você trabalhou os estímulos sensoriais, você introduziu os aplausos, que você precisa introduzir primeiro os seus, né? Primeiro você aplaude as crianças, aí você foi aumentando esse número de aplausos, né, até que ela vai ser aplaudida por uma plateia inteira. Você fez tudo lindo, tá? E aí a criança se apresentou, ela subiu, ela tava mais segura, ela subiu no palco, ela dançou, ela sabia onde tava a mãe. E aí chegou no final, essa criança se perdeu. A gente colocou no lixo quase que todo esse nosso processo. Então, essa parte do final da entrega para os pais é muito importante. Organizem isso. Tá? A gente tende a organizar o nosso espetáculo até o momento em que ele termina. E dali pra frente a gente tende a não organizar mais tanto. Organize até o final mesmo, até entregar, principalmente os pequenos, para os seus pais, para que eles possam sair, para que eles possam ir com os pais, ir embora, e que essa experiência seja mágica, tá? Porque essa experiência de dançar, ela é muito importante. Outra questão, os pais precisam saber que, mesmo a gente tendo feito todo esse trabalho, pode ser que a minha criança chegue no dia e trave. Gente, criança, eu costumo brincar, né? Criança é uma caixinha de surpresas. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Com certeza, claro que esses processos todos auxiliam e muito. Você vai dando segurança, você vai dando firmeza, você vai envolvendo, você vai fazendo com que aquele ambiente seja acolhedor, você vai fazendo com que aquele ambiente seja amigável, você vai fazendo com que o ambiente seja conhecido, tá? Mas a gente precisa lidar com as expectativas das mães, né? Então, assim, ó, ai, mas a minha filha subiu no palco, mas ela não dançou nada. Gente, a sua filha subiu no palco. Isso já precisa ser enaltecido. Porque vocês imaginem, a gente tem teatros imensos, grandes, às vezes levam para grandes plateias, né? Você pega uma criança de 2 anos, olha o tamanho de uma criança de 2, de 3 anos. Você vai colocar essa criança em cima de um palco, que é um lugar totalmente desconhecido, com um monte de estímulo sensorial diferente, música diferente, cheiro diferente. Para quem usa fog, tentem não usar fog com as crianças pequenas, tá? Mas vai que você usou um fog antes para alguma coisa, você tem aquele cheiro no palco, tá? Você, criança pequena, não precisa de fog, tá, gente? Não usem fog com criança pequena. Por quê? Porque o fog, além de ter essa questão do cheiro, da fumaça, você tem aquela fumaça entrando no olho, e isso também pode desregular sensorialmente as crianças, tá? Então, assim, você tem uma série de estímulos diferentes, né? Com uma plateia, com muita gente, que aquele toquinho de gente precisa enfrentar. Então, assim, ó, o fato dela ter subido no palco e ter ficado encantada olhando para tudo aquilo, ou ter ficado para ela subiu no palco, isso precisa ser valorizado. Pode ser que numa próxima apresentação ela consiga subir no palco e dançar um pouquinho. Mas se você não valorizar o fato dela ter subido no palco, dela ter enfrentado aquilo, tá? A chance dela subir e dançar numa próxima vez diminui muito. Então, expliquem isso para as mães. Expliquem para as mães que isso é um aprendizado, que é um aprendizado importante, que só o fato delas estarem ali já é um passo
imenso para essas crianças tão pequenas, e que isso vai auxiliar nessa questão de autoconfiança, nessa questão de saber se colocar em público para o resto da vida delas, para coisas que elas vão precisar futuramente nas suas vidas, que elas vão se tornar mais desinibidas, mais confiantes, né? Vão saber se colocar diante de uma plateia. Enfrentar plateias não é uma tarefa fácil, é uma tarefa bem difícil, tá? Então expliquem isso para os pais e façam com que eles não se decepcionem, certo? E não passem essa decepção para as crianças, porque as expectativas precisam ser de que eu tô proporcionando para o meu filho um aprendizado que vai ser importante para a vida dele, né? Eu tive uma profissional, né, que é a professora, que é a diretora da escola, enfim, que me trouxe durante todo um período do ano um processo para que isso acontecesse, né? E ela me explicou isso. Expliquem isso para os pais, né? Expliquem que a gente vai fazer várias adaptações, que isso vai ser um processo, que a gente não vai de uma hora para outra, que as crianças aos poucos vão se acostumando, que a gente faz isso de uma maneira muito lúdica, que isso seja muito gostoso, que isso seja uma aprendizagem muito emocionante, né, de emoções positivas, porque emoções positivas ficam guardadas na memória e são trazidas para outros contextos. A gente consegue, o cérebro humano consegue generalizar essas aprendizagens. Então, traga essa parceria e tente diminuir a ansiedade de pai e mãe. A gente só diminui a ansiedade de pai e mãe explicando que cada passo é um passo, explicando a importância de cada um dos passos, tá? E dando segurança, sabendo onde eles estão sentados, organizando a entrada e saída dos bailarinos, tá? Não deixem assim, com que eles se sintam que eles não fazem parte disso, né? Eles gostam de fazer parte. E na maioria das vezes, quando mais eles incomodam a gente, é porque é quando a gente não deixa eles fazerem parte ou quando eles não se sentem parte desse processo, tá? Então, tragam os pais pra perto de vocês, ok? Deixa eu ver aqui do tempo, dos ensaios, deixa eu ver se eu falei tudo pra vocês, tá, gente? Deixa eu só confirmar se faltou alguma coisa, tá? Ok. Então, assim, ó, o que eu queria dizer pra vocês nessa nossa aula de hoje é que é possível, sim, a gente trabalhar com criança muito pequena e levar criança muito pequena pro palco, tá? A gente só precisa criar isso de uma maneira progressiva, tá? Você querer que a criança acorde hoje dentro da sua sala de aula e amanhã entre no palco vai ser muito difícil. Pra mim, a melhor magia do palco, a coisa mais importante é você se sentir bem estando ali em cima, né? Então, façam com que essa experiência seja uma experiência maravilhosa para os alunos de vocês, agora independente da idade que eles tenham, tá? Porque assim, eu sei que daí às vezes vocês têm bailarinos já de alta performance que participam de festivais de Grand Prix, enfim, né? E aí você tem uma cobrança maior. Mas a gente trabalha com arte, gente. A gente trabalha com uma coisa que é fantástica, sabe? Que é muito gostosa da gente estar ali fazendo, da gente estar aproveitando aquele momento. E aí a gente passa um período tão longo da nossa vida, né, ensaiando, planejando aquilo, organizando, para que aquilo passa muito rápido, né? Você vai ficar ali em cima daquele palco 3, 4, 5 minutos, né? Daquela coreografia que passa assim, ó, voando. Então aquele momento tem que ser muito gostoso e muito prazeroso. As crianças, os bailarinos, a gente precisa se divertir. E quando eu digo se divertir, eu não tô dizendo que a gente não tem que estar concentrado para fazer um bom trabalho. Mas aquilo precisa dar prazer pra gente. A gente precisa curtir aquele momento. Então assim, ó, errar faz parte, gente. Talvez as crianças não vão dançar tudo que vocês pensaram, tá? Talvez alguém esqueça de alguma coisa daquela coreografia naquele momento. Mas assim, o mais importante é que a gente consiga passar uma tranquilidade para elas, para que elas se sintam bem fazendo aquilo, para que elas aproveitem e curtam aquele momento, tá? Porque assim a gente vai fazer com que experiências positivas, com que emoções positivas se consolidem na memória,
tá? Vai fazer com que essas aprendizagens sejam significativas para a vida dessa criança e vai fazer com que as pessoas amem dançar e continuem nas nossas aulas e no ano seguinte queiram participar daquilo de novo e queiram estar o tempo inteiro ali e gostem de se apresentar e queiram estar participando desses momentos. E a gente adora um palco, eu sei disso, né? E que a gente consiga organizar essas questões para que as crianças estejam se sentindo o melhor possível. A aprendizagem só se consolida através de emoções positivas. Criem experiências positivas para as crianças de vocês em relação ao palco, para que elas possam usar isso para a vida delas, em todos os momentos que elas forem utilizar isso nas suas vidas, certo? Seja lá para apresentar um trabalho escolar, seja lá para apresentar o TCC, tá? O bicho-papão do TCC, seja para conseguirem um bom emprego, seja para liderarem uma reunião na sua vida futura, tá? Essas aprendizagens vão ficando lá guardadas e vão sendo trazidas para a vida delas. E se vocês colocarem isso para os pais, tá? Que, olha, a nossa apresentação de final de ano, ela trabalha uma série de habilidades que essas crianças, que o seu filho vai precisar para a sua vida, né? Que ele vai usar para isso tudo que eu falei aqui para vocês, tá? Para o TCC, para conseguir um bom emprego, numa dinâmica de entrevista de emprego, para liderar uma reunião, enfim, tá? Os pais acabam engajando, e aí aquele investimento que eles vão fazer, de repente, financeiro, que a gente sabe que tem, né? O investimento financeiro lá do figurino, o investimento do ensaiar, o investimento do ingresso, tá? Acaba não sendo um custo, e sim um investimento realmente na criança, tá? Você está investindo numa experiência que vai trazer aprendizagens para o seu filho, que ele vai poder usar na vida dele, em outras esferas da sua vida e não só para a apresentação de final de ano das aulas de dança, tá? Então passem isso, façam de uma forma progressiva, né? Se preocupem com as questões sensoriais, que a gente tem muita coisa sensorial aqui, né? Figurino, volume de som, iluminação, né? E façam com que essas experiências sejam positivas e boas para os alunos de vocês, tá bom? Hoje era isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês consigam aproveitar um pouquinho dessas dicas para vocês utilizarem nas aulas de vocês. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas e tal, vocês podem me encaminhar essas perguntas aí, podem fazer as perguntas nos comentários, né? Ou então no Messenger ou lá no Instagram, tá? Que eu vou respondendo, tenho o maior prazer em responder as dúvidas de vocês. Tá? E se quiserem também compartilhar com a gente experiências que vocês têm em relação a essas questões de palco, que eu sei que são inúmeras, a gente tem um monte de histórias para contar, a gente vai ficar bem feliz e aí eu posso ir também repostando e compartilhando essas nossas experiências, porque isso aqui é para ser, né, o que é importante de tudo na vida são essas trocas, né? As trocas são o que fazem a gente enriquecer. Certo? Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje, tá bom? E a gente se vê na próxima semana, tá? Espero que vocês tenham curtido e até então a nossa próxima aula, que vai ser na semana que vem, nesse mesmo horário, a gente se encontra por aqui. Um grande abraço para vocês, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.